Por que Deus continua presente quando o lar falha? Em Gênesis capítulo 3, nós vemos um Deus que busca, que conversa, que corrige, que cuida. E no estudo de hoje, nós vamos refletir sobre esse Deus que se aproxima justamente quando tudo parece perdido. Está no ar, programa Escola Bíblica. Olá! Como é que você está? Tudo bem com você? Que alegria! Está no ar, começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu espero que você esteja passando uma semana agradável e que você que está acompanhando o nosso programa esteja sendo motivado, esteja feliz por essa nova temporada em que a gente vai conversar um pouquinho, né? Estamos conversando sobre lar, sobre família, sobre casa, isso mesmo. E eu quero começar o programa de hoje, tenho duas coisas que eu quero considerar. A primeira, hoje eu tirei alguns momentos, você sabe que a música faz parte do meu momento devocional, acho que até já falei aqui. E eu quero começar porque hoje eu ouvi algumas vezes essa música do Jefferson Pilar, que é cantor da gravadora Novo Tempo. Não sei se você já ouviu, busca aí, Lariar. Isso mesmo, Lariar. Qual é a ideia que ele trabalha aqui na música? É como se lar, né, ele transformou isso num verbo, o verbo lariar, né, de estar em casa. E olha só que interessante, quando a gente chega aqui no coro, ele diz assim: lar não são paredes, lar não é alvenaria, lar é família. Lar não são paredes, lar não é alvenaria, meu lar são vocês. Por isso eu quero larear. Estava bem aqui, tão perto de mim, a minha casa é gente e eu quero larear para sempre. É muito reflexivo, ainda que a gente entende, né? E o Jefferson, quando fala sobre essa música, né? Eu entendo que ter uma casa, né? Um lugar para a gente se acolher, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho isso amanhã, quando a gente trabalhar a questão da casa, né? Da construção, faz parte do processo e da realização, né? Quem não quer ter sua casa própria? Mas casa é muito mais do que isso, não são paredes. Lar é família, é gente. E você tem desfrutado, você tem aproveitado, você tem priorizado o seu lar, as pessoas. Essa é a nossa nova temporada aqui no programa Escola Bíblica, onde estamos estudando a nossa nova revista Esperança, Lar, Doce Lar. Você sabe que todas as nossas revistas Esperança são colocadas à sua disposição e você pode receber sem nenhum custo aí na sua casa. Então você pode mandar uma mensagem agora para o nosso WhatsApp, que é o 129 82 44 44 49. 129 82 44 44 49 e pedir a nova revista Esperança, Lar, Doce Lar. São princípios, orientações, são orientações técnicas, princípios bíblicos que vão te ajudar a desfrutar da sua família. Eu não sei que quadro familiar você vive, que situação você vive, não sei se é uma situação tranquila, agradável, se você tem enfrentado desafios, mas esse material foi produzido para ajudar você. Então, 129 82 44 44 49, tá bom? Ou você pode ligar também para o nosso atendimento até às 10h30 da noite, é o 0 operadora 12 21 27 31 21.
0 operadora 12 21 27 31 21. Antes da minha oração, você sabe que aqui no programa Escola Bíblica, nós nos encontramos 208 vezes por ano, né? Pelo menos 4 vezes por semana. Quando a gente tem que adiantar algum programa, nos encontramos mais vezes. Então, são 208 vezes no ano. E a gente acaba se familiarizando. A gente conhece, a gente sabe, né? Eu até brinquei aqui antes, a gente está precisando celebrar mais, né? Que a gente encontra para as nossas atividades de trabalho. Mas a gente vai desenvolvendo empatia, carinho, e eu quero, nesse momento, né, homenagear aqui um dos nossos colegas, dos nossos câmeras, porque a equipe é grande, né, que está de aniversário hoje. Ele que já está aqui já faz um tempo, as câmeras estão virando aí para ele, é o Gustavo. Gustavo está de aniversário. Gustavo, está aí, ó. Sorrisão, Gustavo. Parabéns, parabéns. O Gustavo sempre muito tranquilo, né? Não fala muito, mas é uma pessoa extremamente gentil, agradável e competente. Gustavo, que Deus continue abençoando muito a você e abençoando sua família, que no Senhor você realize os seus sonhos, os seus objetivos, e o maior deles é um dia viver a eternidade. E eu quero orar por você, quero orar por sua família. Tem alguém de aniversário aí na sua casa? Tem? Hã? Alguém? Bolinho, presente, já chegou aí? Então, eu quero orar por você. O Gustavo vai representar aqui todos os nossos queridos telespectadores do Escola Bíblica que hoje completam mais um ano de vida. Vamos orar? Pai do céu, obrigado porque estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para cuidarmos melhor da nossa casa, da nossa família, para reconstruirmos aqueles que talvez estejam passando por momentos difíceis, viram a sua família, né, se desfacelando. Eu oro por esses queridos. Mas de forma especial, hoje eu quero orar por aqueles que completam mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. E o Gustavo, que é nosso colega aqui, que é nosso amigo, representa todos esses. Que o Senhor abençoe o Gustavo, abençoe a sua família. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia e eu espero que você esteja disposto a larear, usando a música, a expressão da música do Jefferson Pilar. Aproveite sua casa, aproveite sua família. Pastor, a situação está difícil aqui. Eu não tenho a alegria mais de voltar para casa todos os dias, né? Mas o Senhor pode transformar, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como em momentos de dificuldade, em momentos que parece que não há solução, o Senhor se apresenta para ajudar. Vamos à nossa reflexão bíblica. A gente analisou nesses 2 primeiros momentos o lar perfeito, em Gênesis capítulo 1. Depois nós vimos essa desintegração, esse afastamento, a gente analisou isso ontem, como gradativamente Eva e Adão foram se separando de Deus, e isso trouxe resultados negativos, e a gente vai ver como Deus age quando nós não estamos indo na direção correta, quando nós não estamos seguindo aquilo que Ele tem para nos, aquilo que Ele deixou para nos orientar, aquilo que Ele disse, quando nós nos afastamos, qual é a reação divina? E isso revela muito sobre quem Deus é e revela quanto Ele quer nos salvar. Esse, para mim, é um dos temas mais intrigantes, um dos temas mais encantadores, é a busca de Deus, o desejo que Deus tem para salvar. E a gente vai ver isso ao longo da temporada, porque o Senhor deseja salvar a sua casa, o Senhor deseja salvar a sua família. Durante essa semana nós estamos trabalhando a visão bíblica, o projeto de Deus para a nossa casa, o projeto de Deus para a nossa família.
esse olhar de criação. Deus criou a sua imagem, Deus deu responsabilidades, Deus deu liberdade, porque Ele quer que esse seja o ambiente familiar. E como eu mencionei, nós temos o lapso, nós temos a entrada do pecado, nós temos o afastamento, e a partir desse afastamento, a partir do pecado, o relacionamento entre Deus, entre o ser humano e Deus, agora ele foi interrompido, foi dificultado. Ele não é mais o mesmo, mas o Senhor vai prover formas para que isso seja resgatado. Logo que o relacionamento com Deus não é mais como deveria ser, o relacionamento com o próximo também é prejudicado. E é exatamente assim que acontece hoje. Quando nós não temos um relacionamento muito claro e definido com Deus, do que Ele fala e da minha busca, isso vai afetar meu relacionamento com o próximo, vai afetar o meu relacionamento com o meu cônjuge, vai afetar o meu relacionamento com os meus filhos. Eu sempre gosto de mencionar, por exemplo, quando eu faço alguma cerimônia de casamento, eu digo assim, tanto para o esposo quanto para a esposa, se você quiser ter um olhar positivo, um olhar correto do seu cônjuge, primeiro você tem que olhar para Deus. Se eu olho primeiro para Deus, por isso a busca, a entrega, a comunhão pessoal, o ler o que Deus tem para me dizer, a ação do Espírito vai transformando meu coração, aí eu vou ter um olhar correto. Se eu não busco isso, porque nós acreditamos na ação espiritual, né? A ação do Espírito Santo nos dando discernimento, eu terei dificuldades. Por isso que as discórdias, as desavenças, sabe, ações egoístas, elas se dão porque o homem desviou seu olhar de Deus. E é o que acontece aqui. Eva olhou e disse, essa árvore é boa para comer, é a minha forma de definir. E fez a mesma coisa ao compartilhar com Adão, ele age da mesma maneira. Por isso o olhar para Deus sempre deve ser o olhar que vai ser o olhar correto, vai resgatar o meu relacionamento com o meu cônjuge. Ao ouvirem, agora nós vamos para o verso 8, porque eles cometeram o pecado, eles perceberam sua nudez, agora eles se afastam, eles se escondem, e ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. O texto dá a ideia, originalmente, de que aquele era, a gente não sabe quanto tempo eles ficaram distantes depois de terem cometido pecado, mas o texto dá a ideia de que aquele era um encontro que acontecia sempre. Quando o vento suave da tarde bateu, soprou, era como se fosse aquele o momento do encontro. Então eles ouviram a voz de Deus. E o que eles fazem ao ouvir a voz de Deus? Porque haviam feito uma coisa errada, eles se escondem. E essa é uma reação natural. Quando o indivíduo erra e pesa sobre ele a culpa do erro cometido, ele se esconde. E eu vou dizer para você, quando nós errarmos e vier a culpa do peso, o peso da culpa, que vai trazer a culpa para você, daquilo que foi cometido, busque ao Senhor, não continue carregando esta culpa, não continue escondendo o erro, não justifique o erro, que é o que a gente vai perceber na sequência, que é uma transferência de responsabilidade para tentar justificar o erro cometido. Não, errou, que isso esteja claro diante de você, diga para o Senhor, Senhor, me perdoe. E aí, João é muito claro em dizer que se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Por isso a gente vai para Ele, porque o Senhor não quer que a gente viva com o peso da culpa. Que isso fique claro. Vamos à sequência. Eles se escondem, e aí, diz o verso 9 e verso 10, o Senhor Deus chama o homem e lhe pergunta, onde você está? Ele respondeu, né? Ouvi a tua voz no jardim porque estava nu, tive medo e me escondi. E aqui ele confessa, né, que ele
estava sentindo a vergonha do que havia acontecido. Mas aqui há uma expressão que a gente tem que considerar, né? Que é a pergunta de Deus. A pergunta de Deus não é uma pergunta com objetivo de punição, uma pergunta com objetivo de dar um juízo sobre eles. Vai ter o juízo como consequência do erro cometido, mas não é esse o objetivo de Deus. Sempre que o ser humano erra, Deus vai atrás. Deus é sempre aquele personagem na história bíblica que está interessado em salvar. Por isso, no início do programa, eu mencionei que isso para mim é um mistério. O quanto Deus é misericordioso, quanto Deus ama, quanto Deus quer salvar, quanto Deus proporciona caminhos para que a gente receba a salvação, para que a gente tenha a vida transformada. E eu quero dizer para você, se você deseja resgatar a sua família, se você deseja que o seu ambiente familiar seja um melhor ambiente, se relacionamentos estão passando por um processo de fragmentação aí na sua casa, estão sendo destruídos, há alguém mais interessado em resgatar tudo isso, em salvar, e é Deus. E Ele pode ter certeza, está trabalhando no coração, se é problema de relacionamento com o seu cônjuge, o Espírito Santo está trabalhando, se é problema com os seus filhos que se afastaram, o Senhor está trabalhando, entende? Se é com esposa, se é com esposo, o Senhor está trabalhando, porque Ele é o maior interessado. Ele insistentemente pergunta aonde você está, em que situação você se encontra. A pergunta onde você está não é geográfica, não é para saber onde ele estava, mas é relacional. Deus não aparece como um juiz distante, mas como alguém que se importa e vai ao encontro do ser humano. Isso para mim é extremamente confortador, isso é totalmente diferente de qualquer ideia pagã, né? Assim, quando eu falo a expressão pagã, é longe daquilo que Deus disse. E muitas vezes de ideias que são apresentadas dentro do próprio cristianismo, que a ira de Deus precisa ser aplacada, eu preciso fazer, eu preciso agradar. Ninguém precisa agradar a Deus, não existe mérito na salvação. É óbvio que quando eu aceito, eu falo sempre isso aqui, quando eu aceito o Senhor, há uma transformação, eu não fico do mesmo jeito. Há a equação é diferente dos valores da vida, mas não preciso ficar agradando. Deus não é aquele que espera o meu bom comportamento para que eu seja amado. Não. Se comportou bem, Gilmar, aí sim, vou te amar. Não. Não existe condição divina para amar. O Senhor ama. E quando eu entendo esse amor e recebo esse amor, que é inexplicável, e aí eu vou viver diferente. Há uma transformação, há uma mudança. E é importante que a gente entenda isso dentro do contexto familiar, até na maneira como a gente vai apresentando Deus para os nossos filhos. O pecado não apenas rompe relações humanas, mas ele vai alterar a nossa percepção de Deus. Antes era liberdade e comunhão, agora é medo e afastamento. Por isso que eu tenho essa ideia de eu preciso apaziguar Deus, porque Ele está irado comigo, que Ele está me buscando, que eu estou, né? Eu fiz errado, agora Ele está aqui dizendo, sabe, alguns vendem essa ideia de que Deus todos os dias está olhando para você lá do seu trono, de braços cruzados, dizendo assim, como você está se comportando aí? Esse não é Deus, não é. Eu não estou falando a ideia de que não deve haver comprometimento. Não estou dizendo isso, que eu posso fazer o que quiser e Deus vai aceitar tudo. Não é isso, tá? Eu estou dizendo que Deus não vai me amar por eu me comportar da forma... Não, Deus me ama. Ele decidiu e eu tenho que apresentar, esse é Deus, o Deus que eu devo compartilhar com os meus filhos, é o Deus que me dá liberdade, que quer se relacionar comigo, porque liberdade é estar dentro dos planos de Deus e não é um Deus que eu devo temer. O verso 11 e 12 diz, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que você me deu, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Perceba que ele transfere para a mulher a responsabilidade, mas no fundo ele está colocando a culpa, sabe em quem?
Sabe em quem? Em Deus. Porque quem colocou a auxiliadora que seria idônea? Quem colocou? Quem disse que não era bom que o homem estivesse sozinho? Quem? Foi Deus. Foi Deus. Então ele está culpando Deus. E essa é uma reação que nós temos naturalmente diante do erro. Nós não assumimos as nossas responsabilidades e nós transferimos. E essa transferência tem um único objetivo, sabe qual é? Justificar. Eu quero justificar o meu mau procedimento porque o Senhor fez isso. Lembra da parábola dos talentos? Quando os vários seguidores do Senhor recebem habilidades, talentos, recursos, também pode ser usado no texto, e aí chega o último deles e ele diz assim, não, é porque o Senhor exige mais do que eu posso, porque você cobra mais. Entende? Olha só, eu não assumo a minha responsabilidade. E isso para relacionamento de qualquer nível, começando o meu relacionamento com Deus, isso é extremamente prejudicial. Você quer salvar seu relacionamento, para de justificar. Eu ajo assim porque ele está agindo dessa forma. Eu ajo dessa maneira porque você me fez agir assim. Não, eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade. E eu posso colocar um limite. Agora, justificar o meu erro por causa do maltratamento do outro? Não. Não é dessa maneira que nós salvamos e resgatamos. É melhor a gente dizer assim, ó, eu errei. Eu errei. Esse é um caminho. Esse é o caminho. É lógico que muitas vezes você vai precisar de uma orientação para saber como trabalhar isso, como resolver esses conflitos. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Eva age da mesma maneira. Quem havia criado todos os seres, quem havia criado tudo que existia? Deus. Nós estamos falando aqui de um anjo que se rebelou, e anjos foram criados, então no fundo Eva também está dizendo, a culpa é do Senhor, o Senhor criou. Perceba, mais uma vez, a outra personagem da história não assume o seu erro cometido e tenta colocar em Deus a culpa de tudo. Queridos, diante da dor, do sofrimento, do erro, por que nós direcionamos para Deus a culpa de tudo? Por que nós não olhamos de uma forma muito mais ampla e percebemos quando a gente olha para dor, sofrimento, Deus não tem prazer na dor e no sofrimento? A gente vai ver agora no juízo, que recai sobre eles como resultado do pecado. E quando nós cometemos erros, o Senhor nos deu liberdade para isso, mesmo que a nossa natureza seja uma natureza má. Mas olha como Deus age diante desse cenário. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todas as aves domésticas, os animais domésticos, melhor, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. O primeiro juízo vem sobre a serpente. As consequências do pecado são reais e atingem os relacionamentos, o trabalho, a vida cotidiana. Porém, mesmo nesse contexto surge a primeira promessa no meio do juízo. Deus anuncia esperança. Sabe por quê? Porque não é o objetivo de Deus ficar sufocando, né? Ficar martirizando ali. Não, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor está prometendo aqui, a gente chama isso de, sabe, a mensagem do Evangelho sendo apresentada, o nascimento de um Redentor, porque haveria um conflito entre o bem e o mal. Este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O conflito que existiria a partir dali, conflito este que nós estamos envolvidos. Mas o Senhor fez a promessa de que um dia iria vir aquele que seria o Salvador, está aqui sendo apresentado. A missão do Senhor está sendo apresentada, Jesus Cristo, que um dia haveria de vir à terra. E a mulher, ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos, a sua gravidez, com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele governará. Como eu mencionei,
Não é um juízo que Deus está colocando, mas é o resultado que o pecado trouxe. Trouxe para a humanidade, trouxe para a mulher e vai trazer para Adão, por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, em fadigas você vai obter dela sustento durante os dias da sua vida. Agora você vai buscar, antes a terra te dava o alimento, agora você vai ter que buscar. E o trabalho aqui se torna um desafio para o homem. Deus estava provendo todas as coisas, agora do suor do teu rosto você vai obter. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas e você vai comer da erva do campo. Do suor do rosto você vai comer o teu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó e ao pó você vai voltar. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Antes, na vergonha, eles se vestiram de folhas. E agora o Senhor está dando para eles roupas de pele. Aqui nós temos, na ideia do texto, a primeira evidência de sacrifício que apontava para Jesus. A morte de um animal para que o homem pudesse ser vestido. A justiça verdadeira poderia cobrir o homem e pagar os seus pecados. Esta justiça apontava para Jesus Cristo. E é isso que o Senhor deseja fazer comigo. É isso que o Senhor deseja fazer com a minha família. Cobrir-nos com a sua justiça. Então, o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor lançou para fora do jardim, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Aqui, a gente começa uma longa história de dor e sofrimento. Depois de lançar o homem para fora, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, uma espada flamejante que os movia movia-se em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida, para que o mal não fosse perpetuado. Queridos, o pecado trouxe separação, mas não trouxe rejeição da parte de Deus. O Senhor continua chamando, orientando e cobrindo a vergonha humana com graça. E é isso que o Senhor quer fazer na sua casa, e é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. É isso que o Senhor quer fazer na minha casa, que o Senhor quer fazer na minha vida. E minha pergunta é: você deseja que a graça do Senhor esteja aí na sua casa, transforme o seu ambiente e sua família seja resgatada? Você quer colocar sua família diante do Senhor agora? Eu quero orar por você. Pai, por favor, se alguém está me assistindo e precisa da tua graça, o ambiente familiar está sendo ruim, por favor, resgata, que eles abram o coração, por favor, meu Deus, e transforme esse momento, transforme a vida, em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sua família. A gente se vê amanhã.